A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius, e neste momento Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra que pode te dar uma nova direção, uma nova sabedoria para você lidar com as dificuldades. Deus tem uma palavra que vai mudar a tua vida se você crê no que será dito e explicado para a tua vida no nome de Jesus. Eu convido os irmãos e as irmãs a estarem lendo comigo Gênesis 39, do versículo 1 ao 23. Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos falar bem assim. José foi conduzido ao Egito, e Potifar, cortesão de Faraó, chefe da guarda egípcio, o comprou da mão dos ismaelitas, que o haviam conduzido para lá. E o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que Deus estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em sua mão. E José conquistou seu favor e o servia, e o fez mordomo de sua casa, e tudo que tinha entregou em sua mão. E nesse tempo, quando o havia feito mordomo sobre sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. E ele deixou tudo o que tinha nas mãos de José. E ele não sabia, exceto somente do pão que comia. E José era gracioso e bonito. Depois de algum tempo, a mulher de seu senhor pôs seus olhares em José e disse: deita comigo. Mas ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não controla o que está comigo em sua casa, e tudo o que ele me entregou nas minhas mãos. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada ele me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tão grande mal e pecaria contra Deus? Então ela falava a José diariamente, mas ele não quis obedecê-la, deitando-se com ela. Aconteceu certo dia que ele veio à casa para fazer seu trabalho, e nenhum dos criados estava na casa. Então ela pegou pela capa, dizendo: deita comigo. Mas ele deixou a capa em sua mão e fugiu de casa. E quando ela viu que ele tinha deixado a capa na mão dela, e fugiu da casa. E ela chamou os criados e lhes disse: vede, ele nos trouxe um hebreu para nos afrontar. Este veio para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E quando ele ouviu que eu gritava em alta voz, deixou sua capa comigo e fugiu da casa. E ela guardou a capa consigo até que o senhor dela chegasse em casa. E ela lhe contou a mesma, dizendo: o escravo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me provocar. Mas quando gritei em alta voz, ele deixou sua capa comigo e fugiu da casa. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse falando assim: fez comigo, teu escravo. Ele se encolerizou muito. Então o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali na prisão.
E o Senhor estava com José, e o favoreceu, e lhe deu a simpatia do carcereiro. E o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na prisão, e tudo o que ele fazia era feito sob seu controle. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava à sua disposição, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é um texto um pouco longo, mas eu peço que os irmãos, em nome de Jesus Cristo, possam prestar atenção com detalhes, porque Deus tem novas direções a cada versículo, a cada palavra que foi falada, para te dar nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, no momento em que você ouvir esta palavra. Então, o nome do texto vai falar sobre José na casa de Potifar. José era um homem de Deus, não vou entrar muito em detalhe, mas os irmãos vão entender simplificadamente o que esta palavra quer dizer. José era um homem de Deus, foi um homem sonhador, e por causa de ser um homem sonhador, foi vendido e conduzido ao Egito. Foi vendido pelos seus irmãos porque era um sonhador. Louvado seja Deus. E Potifar, que era cortesão de Faraó, era chefe da guarda egípcio, comprou José, que foi vendido, das mãos dos ismaelitas que tinha levado ele para lá. Só que o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Então olha só que interessante, um homem que é sonhador é vendido pelos ismaelitas. Potifar, cortesão de Faraó, compra ele das mãos dos ismaelitas e leva ele para o Egito. Só que Deus estava com ele, e ele mesmo assim, sendo vendido, ele estava na casa do seu senhor, a qual ele foi vendido, o egípcio, e ele prosperava. Então olha só que interessante. Entenda que quando um ser humano, eu falo no gênero homem e mulher, quando Deus tem obra, quando Deus tem um chamado na vida do ser humano, quando Deus tem algo a fazer na minha e na tua vida, você pode perceber que a vida do homem e da mulher é dificultada, é passada por muitas aflições, muitas dores. Ele é humilhado, ela é humilhada, ele é trocado pelos parentes, ela é trocada, ele fica por último, ela fica por último, por causa do que Deus tem a fazer na vida desse homem e dessa mulher. Só que o interessante que eu vejo é que mesmo ele sendo vendido pelos seus próprios irmãos, Deus estava com ele e ele era próspero. Então há uma diferença entre uma pessoa, quando Deus tem uma obra, quando Deus tem uma chamada, e quando Deus tem uma obra, uma chamada, e quando Deus é na vida da pessoa. Primeiramente, a Bíblia ela nos fala, no livro de Provérbios, que os passos do homem devem ser dirigidos pelo Senhor, pois como entenderá o homem o seu caminho? Então a Bíblia nada mais está nos falando que os passos do homem e da mulher, ela deve ser dirigida pela palavra de Deus, deve ser guiado pela palavra de Deus. Caso ao contrário, o homem ou a mulher não entenderá o motivo da sua caminhada, da sua existência na terra. Então, meus irmãos, talvez você esteja nessa situação, talvez Deus tenha chamado, Deus tenha obra, algo a fazer na tua vida ou através da tua vida. Só que você pode não estar vendo nada acontecer, você pode não ver as coisas melhorarem, assim como foi na vida de José. Mas eu quero te dar um recado em nome de Jesus.
Se você ainda não é um servo, uma serva de Deus, primeiramente aceite Jesus. Busque a Deus, para que aonde você for, para que a humilhação que você passar, para que o sofrimento em que você se encontrar, Deus ele possa ser contigo e possa te colocar como cabeça e não como cauda, para que Deus possa te colocar no alto e não no baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o sofrimento, a luta, a prova, ela vem para todos. A diferença é que quando Deus é na vida do ser humano, quando você é um crente, quando você é uma serva de Deus, mesmo com luta, provas e sofrimentos, você é próspero. Você cresce mesmo sendo vendido. Até o mal que fazem contra a tua vida, até o que tramam para tentar te derrotar, acaba vindo para te fazer crescer. Porque quando Deus tem algo a fazer, quando Deus tem chamada na vida do ser humano, mesmo que coisas dificultosas aconteçam, mas Deus faz a vida do ser humano prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, se você não está vendo solução, se você não está vendo prosperidade na tua vida, se você não está vendo crescimento espiritual, crescimento na tua alma, no teu espírito, deixa Deus entrar dentro da tua vida. Aceite Jesus, seja um servo, uma serva do Senhor, para que aonde você for, Deus ele possa ser contigo e você possa ser uma pessoa próspera. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que o Senhor, com letra minúscula, o Senhor de José, que comprou ele, viu que Deus estava com ele. Olha só que interessante. Viu que Deus estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em sua mão. Então José conquistou o favor do seu Senhor, com letra minúscula, e José servia. E o seu Senhor, com letra minúscula, fez José de mordomo na casa dele, e tudo que o mordomo tinha entregou nas mãos dele. Então olha só que outro detalhe interessante. Quando Deus ele é na vida do ser humano, quando você é um crente, uma crente, pessoas veem que Deus ele é na tua vida. Pelos frutos do Espírito Santo, pelo teu caráter, pela tua forma de agir, pessoas, homens e mulheres, em lugares em que você vai, pessoas veem que Deus está contigo, pela sua forma de agir e reagir no meio da sociedade, que está dominada pelo pecado, que está corrompida pelas coisas negativas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas, além de ver que Deus está contigo, que Deus está na tua vida, as pessoas veem as coisas que você faz. Se Deus é com ele mesmo, as coisas que ele faz tem que dar certo. As pessoas veem assim, as pessoas pensam assim. Se Deus é na vida dele mesmo, o caminho dele tem que ser justo, o caminho dele tem que ser reto. As coisas que ele faz tem que ser certo. E é dessa maneira. Deus, ele faz você ser uma pessoa diferente. Além das pessoas que estão ao teu redor olharem e ver Deus na tua vida, tudo aquilo que você fizer, aonde você colocar a mão, aonde você pisar a planta dos teus pés, o ambiente é mudado, as pessoas são mudadas e vidas são convertidas através da tua vida, do próprio testemunho em que você apresentar aonde você for, aonde você passar. E assim Deus, ele toca no coração de pessoas, em lugares, em momentos e situações, para te conceder, louvado seja o nome do Senhor, a permissão, o controle de muitas coisas, para que você possa dar ordem, para que você possa estar no controle, porque tal pessoa terá confiança na tua vida, pelo Deus que você serve,
em que você está na presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, José, nesse tempo, a Bíblia nos fala que o seu Senhor tinha feito ele mordomo sobre a casa dele, sobre todos os seus bens. O Senhor, aqui está com letra maiúscula, que já está falando do próprio Deus. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Meus irmãos, assim como Deus falou louvado seja o nome do Senhor, com Abraão e Sara, tudo que acontecia na vida do homem e da mulher de Deus, através da vida deles ou delas, Deus fazia prosperar. Então entenda que a bênção do Senhor, quando você é uma serva de Deus, ela alcança vidas, ela alcança pessoas, mesmo a larga distância. Então, em lugares, em vidas, em famílias, pelo simples fato de Deus ser na tua vida, pessoas também serão abençoadas, pessoas também serão livradas, pessoas também serão prósperas. Então eu quero te falar que vale a pena você ser crente, vale a pena você renunciar ao mundo, vale a pena você renunciar às tuas vontades, vale a pena você renunciar os teus desejos, teus pensamentos, tudo aquilo que está nessa terra para você ser uma serva do Senhor, porque você vê com os teus próprios olhos a obra de Deus sendo completa na tua vida, sendo gerada através da bênção do Senhor. Louvado seja Deus. E nós vimos que a Bíblia vai falar que depois que o Senhor abençoa a casa, o campo do Senhor, de José, com letra minúscula, que tinha comprado ele, o Senhor tinha deixado tudo nas mãos de José, só que José não sabia, exceto somente do pão que estava na mão dele, e José era gracioso e bonito. Então, meus irmãos, olha só que interessante, tem coisas que Deus faz na tua vida que você não percebe, tem coisas que você ouve da parte de Deus, você acha que não tem efeito, você acha que não tem poder, mas no mundo espiritual, Deus ele está fazendo algo em prol da tua vida e você não está sabendo. Deus está livrando a sua casa enquanto você vai para a igreja e você não está sabendo, você não está vendo. Deus está libertando os teus parentes, a tua vida do vício, do pecado, da droga, e você não está vendo. Mas a santificação ela está sendo concluída na tua vida. Deus está gerando a libertação, Deus está gerando a transformação e você não está vendo. Mas Deus ele vai cumprir na tua vida, mesmo que nesse momento você não esteja vendo, mas você tem que crer que vai ser concluída na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que José era gracioso e bonito. E depois de algum tempo, a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e disse para José: deita comigo. Mas José se recusou e disse à mulher do seu Senhor: eis que meu Senhor não controla o que está comigo em sua casa. E tudo o que ele me entregou em minhas mãos, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada ele me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como pois faria eu tão grande mal e pecaria contra Deus? Então, simplificando, José estava falando: eu não vou pecar contra Deus, eu não vou me deitar com você, porque o que Deus tem na minha vida, eu imagino José falando, é maior do que uma noite deitado com você. O que Deus tem na minha vida é maior do que uma noite de prazer. Louvado seja o nome do Senhor. E quando José falou estas palavras para aquela mulher, diariamente, preste atenção, aquela mulher tentava José, só que José não quis obedecer ela.
não quis se deitar com ela. Então, meus irmãos, o diabo, entenda uma coisa, na vida de pessoas é insistente. Você não quer fazer o mal, mas as pessoas, sendo influenciadas pelo diabo, tá tentando, tá insistindo para você voltar para o mundo, tá insistindo para você beber, tá insistindo para você parar, mas você não pode parar. Você tem que falar para esse homem, para essa mulher que está insistindo, que você é uma serva de Deus, que você é um servo de Deus e que você não se vende e não se troca pelos prazeres dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque o que Deus te deu é maior e muito melhor do que prazeres momentâneos, terrenos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos perdão e desculpa, pois eu estou no meu trabalho, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, não obedeça a vozes negativas que tentam te lançar para as coisas ruins que Deus te tirou ou que Deus quer tirar da tua vida. Não dê ouvidos. O inimigo é insistente, você tem que entender que o inimigo vai continuar tentando. Mas Deus, ele te deu poder e autoridade. Deus te deu ferramentas, jejum, oração, leitura de Bíblia, consagração. Deus te deu ferramentas para você resistir o diabo na fé, que é o próprio Jesus, o autor e consumador da fé, para que o diabo na vida de pessoas venha fugir da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que num certo dia, quando ele foi na casa daquela mulher para fazer o trabalho dele, e não tinha ninguém lá, aquela mulher pegou a capa de José e falou: deita comigo. Mas ele deixou a capa na mão dela e fugiu. E quando ele tinha deixado a capa, ela tinha pegado a capa e guardou a capa. E chamou os criados e disse: vede que nos trouxe um hebreu para nos afrontar, e este veio a mim para se deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz, e quando ele ouviu eu gritar em alta voz, deixou sua capa comigo e fugiu de casa. E ela guardou a capa e esperou o esposo dela chegar para falar o que tinha acontecido. Então, meus irmãos, eu quero finalizar falando algo de Deus para a tua vida. Ainda que Deus tenha te dado bênçãos, coisas grandes, entenda que você, sendo um crente, uma serva de Deus, se tornando uma pessoa de Deus, você irá passar por momentos de tentação, você irá passar por momentos de provação em lugares, com pessoas, para Deus ver se realmente você é uma serva de Deus. Em lugares, pessoas vão te fazer propostas, com pessoas vão te oferecer coisas, e você vai ter que ser forte para falar que não, e você vai ter que ser forte e corajoso para negar as coisas que vão te apresentar. Louvado seja o nome do Senhor. José, ele perdeu a capa, mas ele não perdeu a presença de Deus. Então eu quero falar algo de Deus para a tua vida, que a presença de Deus, quando você aceita Jesus, a presença de Deus, ela reposa na tua vida. E a presença de Deus não pode ser trocada, não pode ser vendida, não pode ser substituída, não pode ser rompida por nada nessa terra. Ela tem que ser prioridade. Que você perca pessoas, famílias, lugares, que você perca os teus desejos e vontades, mas que você não perca a presença de Deus. Porque ela leva para o céu, ela te fortifica, ela te prepara, ela te capacita, ela te dá força para você vencer este mundo e no final ir para o céu e estar para tudo sempre ao lado de Jesus. Então, que você possa entender que a presença de Deus ela é mais preciosa do que os bens terrenos. As coisas que Deus ele pode te dar nessa terra, as bênçãos, não são maior do que a presença dele, porque a Bíblia nos fala que os céus e terra passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor, não há de passar. Então o mundo e a sua cobiça vai passar, os desejos vão passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então, meus irmãos, que você possa entender que em momentos, em dificuldades, você vai ter que escolher entre a sua casa ou a presença. Você vai ter que escolher entre ir para lugares, deixar de ir para lugares ou estar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você tiver que escolher entre Deus e o mundo, escolha a Deus. Escolha a presença de Deus. Porque no final de tudo só vai restar você e Deus na eternidade, no céu para todo sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória.